porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo e sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Leva
mais doce que o mel, mais doce que o mel, maior que o maior que o céu, mais alvo que a mais neve, alvo que a neve, brilha mais que o brilha sol, mais que o sol. a terra se A cala, terra se cala para lhe escutar, para lhe escutar, e pelo seu e nome pelo seu nome ele chama, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Meu Deus é grande, grande, grande. Ele é grande. Grande. Meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Príncipe da paz, Ele é, Pai da eternidade, Ele é, lírio dos vales, Ele é. rosa de Sim, Saron, só Ele é. sol da justiça, Ele é Senhor. resplandecente estrela da manhã, Ele é Senhor. Alfa e Ômega, Ele é Senhor. princípio e o Sim, fim. Ele é o Senhor e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe-lhe Meu Deus é grande, grande, grande. porque Ele é grande. Grande. Meu Deus é grande. E não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor
Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer a leitura da palavra. Ich grüße die Gemeinde mit dem Frieden des Herrn. Lass uns jetzt das Wort lesen. Se encontra em Filipenses, Wir finden sie in Philippa, capítulo 3, Kapitel 3, do verso 19 Vers 19 ao 21. bis 21. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade ou cidadania está nos céus, donde também esperamos o Senhor, o Salvador, Jesus Cristo. 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glórias a Deus. Meus irmãos, alguém precisa de tradução? Meine Geschwister, braucht jemand eine Übersetzung? Se chegar alguém que necessite de tradução, por favor, nos informem, ok? Vamos orar então, meus amados. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai Eterno, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela vida que o Senhor nos dá, muito obrigado por tantas bênçãos, Pai, por poder levantar nesse dia, por ter a saúde que temos, Pai. Muito obrigado. Obrigado por podermos viver neste país abençoado. Muito obrigado, Senhor. E a Tua palavra diz que a nossa cidadania, ela é celestial. Glórias a Ti, Santo Deus. Aleluias. Enquanto muitos estão se glorificando, se vangloriando por terem uma vida aqui nesta terra tão boa, cheia de riquezas, nós, porém, nós estamos nos glorificando, Pai, na cidadania celestial. Aleluias. E nós estamos aguardando o Senhor, Pai, para nos levar para lá, Santo Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua abençoando este culto. Tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Nós vamos ouvir as nossas jovens louvando ao Senhor, enquanto a igreja expressa a sua gratidão, entregando a Deus os seus dízimos e ofertas. Inspirados também com Gálatas 6 e 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Lembremos que há uma colheita de Deus para quem planta. E a gente só perde essa colheita se a gente mesmo não tiver força para colher. Porque Deus é especialista em fazer a terra responder o que nós
semeamos nela. Vamos lembrar que dízimos e ofertas é um ato de adoração. E quem nos visita ou não professa a nossa fé, sempre dizemos isso, que não se sinta obrigado, pois isso é um ato de adoração, isso é um ato espiritual. E se ele não for carregado de adoração, ele se torna um ato inválido. É por isso que esse é um ato feito no momento do culto. Poderia haver uma caixa, como nos tempos católicos, que a pessoa entra lá, bota uma moeda, acende uma vela, que podia ter uma caixa. Deposite aqui uma oferta para nós. Mas isso não teria sentido. Esse ato tem que acontecer dentro do culto. Se a igreja estivesse interessada só em dinheiro, tinha uma caixa ali na entrada ou em algum lugar aqui, bote aqui um dinheiro para nós. Até porque se não houver culto, não tem arrecadação. Porque só faz sentido se for com adoração. É por isso que no momento do culto, há um momento reservado para este ato. Porque este ato de contribuição, lembre-se, deve ser unido com um ato de adoração para não ser inválido. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos a tua igreja que tem contribuído de maneira fiel com a tua obra. Estende, Senhor, as tuas mãos. Tu sabes as nossas necessidades. O Senhor tem sido tão bom para conosco. O Senhor tem cuidado de nós nesta terra. Sabemos, meu Deus, que um dia não precisaremos nos preocupar, porque viveremos a plenitude da tua provisão na eternidade. Mas até lá, estamos sendo cuidados pelo Senhor. Glória a Deus. Visita os nossos irmãos, familiares e amigos que vivem em situações de aperto. Abre, Senhor, portas. Faz o teu povo cantar vitória, Senhor, porque toda boa dádiva vem de ti. O Senhor é o Deus que abre as fontes inferiores e superiores e dá ordem para que a água venha a jorrar em grande quantidade. Recebe a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão diácono Josaelso estará fazendo esse trabalho. Tu és santo, Tu és santo, Deus.
paz do Senhor, meus irmãos, novamente. Vou retirar o microfone aqui para ficar mais fácil para mim. Vamos lá para Filipenses, novamente, naquela palavra que foi lida aqui. Filipenses, capítulo 3, verso 19 ao 21. Nós já lemos, então não precisamos repetir. Antes de iniciar a palavra, eu quero agradecer aqui por essa igreja maravilhosa. Que Deus abençoe sempre. Agradeço também pela vida do pastor Renato. É um privilégio estar aqui, fazer parte desta igreja. Glória a Deus. Eu quero enfatizar nesta noite o verso 20 deste texto, que diz: mas a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Esperamos. Hoje, aqui é um culto da ceia do Senhor, e este ato, esta ordenança que Jesus deixou para a sua igreja, devemos fazer até que Ele venha. A igreja está esperando o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ela é maravilhosa, assim como toda a palavra de Deus, mas esta carta, ela é algo especial para a minha vida. E a igreja de Filipos, ela era situada na Grécia, a primeira igreja na Europa. Era uma igreja muito generosa na obra missionária de Paulo. E ela era uma igreja ali em Filipos, que era uma colônia romana. Uma colônia romana. Ou seja, mesmo distante de Roma, os habitantes, eles eram cidadãos romanos. E por causa disso, eles usufruíam todos os privilégios de sua cidadania, mesmo estando distantes de Roma. Acredito que os irmãos já estão entendendo a mensagem. Glória a Deus. Cidadania. Esta é uma palavra que eu posso considerar uma palavra temática. E o tema é cidadania celestial. Cidadania celestial. Repitam, meus irmãos. Cidadania celestial. Glória a Deus, aleluias. Que fique guardada em nossas mentes esta palavra. Mas o que é cidadania? O que é cidadania? Se nós pesquisarmos esta palavra, uma breve pesquisa ali no Google, podemos encontrar a resposta facilmente. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos de respostas que explicam para nós o que é cidadania. A cidadania corresponde aos direitos e deveres das pessoas que estão inseridas em um determinado país.
direitos e deveres. Direitos e deveres. Segunda explicação. Fazer parte de uma determinada sociedade e usufruir dos direitos e deveres. Então, ser cidadão é isso, é usufruir dos direitos e deveres. Estamos falando aqui da palavra cidadania. E nós escutamos muito esta palavra. Nós pensamos, nós escutamos ela quando pensamos cidadania brasileira, cidadania alemã. O que é isso, né? Vamos ver aqui quais são, então, os deveres de um cidadão e quais são também os direitos de um cidadão. Obviamente, essa lista que eu fiz aqui, ela é pequena. Se formos olhar na lei como um todo, apenas trouxe alguns exemplos para ficar claro. Então vamos começar. Deveres de um cidadão. Basicamente, o Brasil e a Alemanha são bem similares na Constituição. Então eu trouxe aqui alguns exemplos de deveres, primeiramente. Cumprir a lei. É óbvio, né? Cumprir a lei. Proteger o meio ambiente. Cumprir obrigações tributárias. Temos que pagar nossos impostos, né? Proteger o patrimônio público e social. Respeitar os direitos dos outros cidadãos. Educação. Temos que ser educados, né? Educação e proteção aos semelhantes. Então, esses são alguns exemplos de deveres de um cidadão. Ou melhor, aquele que exerce a cidadania. Agora vamos para os direitos do cidadão. Direitos. Igualdade perante a lei. Igualdade perante a lei. Todos somos iguais. Todos somos iguais. Expressão de pensamento, consciência e crença. Privacidade, proteção de dados e propriedade. Liberdade de ir e vir. Previdência social. Voto. Educação, saúde, alimentação, moradia. Proteção à maternidade e à infância. Trabalho, lazer, segurança. É interessante esse ponto aqui, segurança, meus irmãos, porque como cidadãos, se nós, como brasileiros, ou os que têm aqui cidadania alemã, se estivermos em um país qualquer, aqui nesse mundo, e lá disparar uma guerra, um caos, o governo do qual somos cidadãos, ele envia um avião para lá, se for necessário, para nos resgatar. Ele tem esse dever de nos proteger. Já vi, né, nessas últimas guerras aí que estão acontecendo pelo mundo, o governo brasileiro fez isso. Até os cachorrinhos, né, foram levados, foram resgatados, né? Acho que cachorro não tem cidadania, né? Mas o dono tem. Então,
o cachorrinho dele também foi protegido. Isso é maravilhoso. E eu vejo como um cidadão celestial que um dia isso irá acontecer. Aleluias. Ele vai nos resgatar, ele vai nos levar. Aleluias. Glória a Deus. Vamos ver no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 22, acontece uma situação bem interessante, na qual o apóstolo Paulo ele fez o uso da sua cidadania romana. Ele tinha dupla nacionalidade. Ele era tanto judeu quanto romano. E após ele pregar o evangelho, houve ali uma revolta e prenderam ele. No capítulo 22, verso 25 até o 29, acontece esta situação. E quando o estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava. Estavam prendendo ele, né? Paulo, muito culto, muito inteligente, conhecedor, sabedor dos seus direitos, logo jogou a seguinte questão: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Ou seja, é correto vocês esbofetear, chicotear um romano sem que ele passe pelo processo de condenação? Vocês já podem fazer isso diretamente? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno, dizendo: Rei, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Foi uma surpresa naquele momento. Olha, veja aí o que você vai fazer, hein? Cuidado, porque ele é romano. Nós não sabíamos disso, mas ele é romano, ele é cidadão romano. Ele precisa de um tratamento especial. Glória a Deus. E vindo o tribuno, disse-lhe: Dize-me, és tu romano? Ei, você é romano mesmo? E Paulo respondeu: Sim, eu sou romano. E respondeu o tribuno, eu vejo ele dando risada aqui. Eu, com grande soma de dinheiro, alcancei esse direito de cidadão também. É fácil, né? É só comprar. Então qualquer um consegue. Mas Paulo responde da seguinte forma: mas eu não. Eu sou de nascimento. Tinha um valor maior. Aleluias. E nós somos cidadãos celestial de nascimento também. Porque houve um novo nascimento. Aleluias. Aleluias. Aleluias, glórias a Deus. E logo dele se apartaram. Já ficaram com medo. Não vamos tocar nesse homem, porque tem que ser especial o tratamento com ele. Ele não é qualquer um. Aleluias. Se apartaram os que o haviam de examinar, né? E até o tribuno teve medo quando soube que Paulo era romano. Aleluias. Meus irmãos, aqui nós vemos a importância da cidadania. Ela é muito importante. A cidadania. E nós vemos que há cidadanias que são mais fortes que outras. Não é verdade? Um pequeno exemplo, com a cidadania alemã, com o passaporte alemão, você consegue entrar em mais países sem a solicitação de um visto, né? Estados Unidos, por exemplo, quem tem a cidadania alemã, passaporte alemão, entra sem um visto.
brasileiro, com passaporte brasileiro, precisa de um visto. E tem outras cidadanias que talvez precise de mais coisas ainda, mais documentos. Imagine a cidadania celestial, o poder que tem. Aleluias! Nenhuma dessas cidadanias aqui vai ser capaz de nos levar, aleluias, para o céu. Mas a cidadania celestial, aleluias, aquela que você e eu obtivemos através do novo nascimento, através da fé em Jesus Cristo, ela sim nos garante, aleluias, aleluias, glórias a Deus. Meus irmãos, eu tive um sonho há alguns meses. Eu sonhei que de repente, eu estava no Brasil. E o meu sentimento naquele sonho é que eu tinha voltado para o Brasil. E, meus irmãos, meu sonho há muito tempo era vir para a Alemanha. Meu desejo, para não confundirmos, né? Meu desejo era vir para a Alemanha, aprender alemão. Eu sou, por parte de mãe, eu tenho... A minha família é descendente de alemães. Então, desde pequeno, eu sempre escutava meu avô com meus tios falando alemão lá no Brasil, e eu ficava maravilhado em ver aquilo. Eu sou de São Paulo, né, Sorocaba. Minha mãe foi para lá, se casou com meu pai lá, mas ela é de Santa Catarina. E nós sempre, quando viajávamos para lá, eu admirava aquele lugar, Blumenau. E meu desejo também, desde criança, foi um dia morar lá, porque eu admirava aquele lugar, aquela região. Ou seja, eu sempre tive uma admiração enorme pela cultura alemã, pelo idioma, pela história. E quando eu tinha esse desejo de ir morar em Santa Catarina, na verdade, eu queria vir para a Alemanha. Eu não sabia, mas desde criança eu já tinha esse desejo de vir para a Alemanha. Estava ali escondido. E então, depois de um tempo, quando me tornei adulto e obtive minha profissão, comecei a entregar currículos para a Europa, entregava para Portugal, pensando, se um dia der certo, se em Portugal eu achar alguma coisa, vai ser apenas uma porta de entrada para a Europa. Eu vou parar na Alemanha. Eu quero ir para a Alemanha. Mas Deus é tão bom que não precisou de porta de entrada, nada. Ele já abriu uma porta direto aqui na Alemanha. Já me trouxe diretamente para esse país. Então, eu sempre tive esse desejo de vir para cá. E ao ter este sonho de que eu tinha voltado para o Brasil, desculpa aqueles que adoram o Brasil, que são apaixonados, eu também sou, eu oro pelo Brasil, quero tudo de bom para a minha terra, todos os meus parentes estão lá, mas eu não quero voltar para o Brasil, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui. Se Deus quiser, ficarei aqui, se Ele quiser também que eu volte para lá, eu volto para lá. Amém? E uma bênção enorme, neste ano, nós conquistamos, eu e minha família, a cidadania alemã. Para nós é uma grande vitória, aleluias. Mas, quando eu penso naquela cidadania que eu já adquiri com meus 20 anos de idade, aleluias, ao crer no Senhor Jesus Cristo, receber Ele como Salvador e Senhor da minha vida, aleluias. Essa cidadania alemã, olha, ela cai por terra, ela não vale nada, nada, aleluias, aleluias, ela não vale nada, absolutamente nada, aleluias, glórias a Deus. Aleluia, eu não sou deste mundo. Você não é deste mundo.
Aleluias! Aleluias! Glória a Deus. Cidadania celestial. Lá em João, Evangelho de João 17, Jesus afirma que seus discípulos não são deste mundo. Você não é deste mundo, mais uma vez, eu não sou deste mundo. Tudo aqui é passageiro, mas um dia nós iremos, aleluias, para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Em Filipenses, esta mesma carta que nós lemos, 1:27, Paulo anima a igreja a exercer a sua cidadania. Qual cidadania que ele está falando aqui? É a cidadania celestial. A exercer a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Essa palavra digna, ela significa um sinônimo, conforme. Ou seja, a exercer a cidadania de maneira conforme o Evangelho de Cristo. Aqui na terra, nós já podemos usufruir desta cidadania celestial. Não precisamos esperar um dia sermos levados aos céus para lá começarmos a exercer esta cidadania. Aqui já, aleluias, glórias a Deus, glórias a Deus. E quais são os deveres da cidadania celestial? Quais são os direitos da cidadania celestial? Porque quando falamos de cidadania, assim como explicamos no início, trata-se de deveres e direitos. Aleluias. Deveres da cidadania celestial são maravilhosos. Viver com confiança. Aleluia. Viver com confiança é um dever nosso. Glória a Deus. Que dever maravilhoso, né? Eu não sei nem se é dever, se é direito. Até eles ficam ali, né? Viver com confiança. Viver com alegria. Alegrai-vos no Senhor. Aleluias. Viver com amor. Este é nosso dever também. Viver com amor. Viver com firmeza. Com firmeza, meus irmãos. Aleluias. Vamos viver com firmeza. Glória a Deus. Maior é o que está conosco. Glória a Deus. Viver com humildade. Humildade. Hoje estamos aqui nesta reunião para celebrarmos a ceia do Senhor. Então, meus queridos, vamos refletir sobre nós mesmos. Aleluias. Outro dever: imitar a Jesus Cristo. Imitar a Jesus Cristo. Aleluia. Outro, não somente crer em Cristo, mas também, se necessário, padecer com Ele, padecer por Ele. Aleluias. Não somente crer em Cristo, mas também, se necessário, padecer por Ele. Que os irmãos entendam esta mensagem. Vamos agora para os direitos, meus queridos. Primeiro direito que eu coloquei aqui, perdão. Nós temos o direito do perdão. Nós já fomos perdoados. Os nossos pecados foram perdoados. Aleluias.
E a cada momento, se cairmos novamente, se falharmos, porque a caminhada é longa, nós vamos falhar. Aleluias. Este perdão está aí à nossa disposição. Ele está aí à nossa disposição, o perdão. Nós temos direito a ele. Direito, novo nascimento. Direito da salvação. Direito, acesso ao Pai Celestial. Eu, como cidadão brasileiro ou alemão, eu não tenho contato com o presidente brasileiro, com os responsáveis aqui pelo governo alemão. Não tenho acesso nenhum a eles. Talvez eu teria que escrever um e-mail, não sei se eles têm um e-mail, inclusive publicado, mas com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador de toda a terra, de todo o universo, de tudo que há, aleluias, eu tenho acesso a Ele, aleluias. E após o perdão, após o novo nascimento, após a salvação, esse acesso ao Pai Celestial, nós temos direito desta nova família, aqui onde estamos, a igreja. Graças a Deus. E uma coisa maravilhosa, meus queridos, direito ao Espírito Santo. Direito ao Espírito Santo. E quando falamos do Espírito Santo, falamos de um pacote de direitos que vem junto. Falamos de consolo, falamos de direção, falamos de intercessão, falamos de ensinos diários, falamos de santificação. Aleluias! Glória a Deus! Obrigado, Senhor! Obrigado, meu Deus! Direito à esperança. Nós estamos aqui porque nós esperamos o Senhor Jesus, o Salvador. Glória a Deus! Direito de sermos arrebatados. Aleluias! Nós não estamos brincando aqui, meus queridos. Isso aqui não é um teatro. Isso aqui é verdade. Esta palavra é real. Ela se comprovou mais e mais e muitas vezes na história. Vem se comprovando a cada dia. E ela prova que aquilo que está escrito quanto ao futuro vai acontecer. Vai acontecer. Ele voltará. Aleluias! E quem é cidadão celestial tem esse direito já reservado. Aleluias! Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por este direito. É um direito obtido, meus queridos. É um direito obtido. E qual é a forma? Como se obtém este direito? Para adquirir a cidadania alemã, tive que trabalhar muitos anos aqui neste país, pagar impostos, aprender o idioma e, por fim, enviar uma solicitação para o Departamento de Estrangeiros, para eles analisarem e verem se os requisitos estavam todos preenchidos, se estava ok. E eu aguardei meses e ainda tive que pagar uma boa quantidade de euros, porque, para piorar, eram 3 pessoas, eu, minha esposa e meu filhinho. Então não foi fácil.
Não foi fácil. E a cidadania brasileira? A cidadania brasileira, eu tive que nascer no Brasil e fazer minha mãe sofrer com a gravidez. Ela ficou 9 meses lá comigo na barriga dela e depois teve as dores de parto. Não foi fácil também a cidadania brasileira, né? A gente, às vezes, pensa que é fácil, porque a gente não pensa, muitas vezes, no que a mãe passou. E a cidadania celestial? É diferente, mas precisa nascer também. Precisa nascer de novo. Glória a Deus, aleluias! E uma grande diferença é que Jesus, o Rei dos Reis, ele já pagou. Ele já pagou. Glória a Deus! E um outro detalhe também que é diferente é que ele está a todo momento convidando. Ele está convidando. Ele fala, venha ser cidadão celestial. Vinde, 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 vinde todos. Aleluias! E podem obter essa cidadania a qualquer momento. A qualquer momento. Por meio da fé. Por meio da fé. Basta crer. Em Romanos 10, 13, diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja o teu santo nome. Meus queridos, para encerrar, que possamos continuar refletindo e entendendo que nós, como cidadãos celestial, nós temos esses direitos, esses deveres e direitos que até se confundem. Os direitos parecem, às vezes, são coisas maravilhosas, né? Um dever de viver com confiança, dever de viver com alegria, com amor, com firmeza, com humildade, imitar a Jesus. Os direitos, perdão, novo nascimento, salvação, acesso ao Pai Celestial, nova família, Espírito Santo, esperança, ser arrebatado. Nós já podemos gozar desses deveres, desses direitos, usufruir deles todos agora, já. Agora, já. E é isso que nós vamos fazer logo mais. É isso que nós vamos fazer logo mais. Glórias a Deus. Que Deus abençoe esta igreja sempre, em nome de Jesus. Enquanto nosso irmão estava pregando, estava lembrando do hino 614 e pedi para o nosso presbítero colocar. Irmão, tem tanta gente naquele dia que, ao invés de ser cidadão, por Jesus vai ser um completo desconhecido. E que o Senhor nos ajude a guardar esta palavra. A gente tem nossas preferências, né? Nós temos os nossos gostos, né? Às vezes a gente bate no peito, eu sou assembleiano. Eu, irmão, odiava a Assembleia de Deus. Eu amava a Batista tradicional. Eu fui criado numa igreja batista tradicional. Eu tinha pavor da Assembleia de Deus. Eu já falei isso em vários lugares. E eu dizia, cheio de convicção, com 10 anos de idade, 11 anos, nunca que eu vou para essa igreja. Olha, 10 anos, 11 anos, hoje eu estou aqui, Jesus amado. Né? E às vezes a gente bate, né? Eu sou da Assembleia, eu sou de tal ministério, eu sou de tal lugar. Irmão, se a gente tivesse essa mesma ênfase para dizer, eu sou do céu, eu sou do céu. Glória a Deus. Porque quem é do céu causa estranheza ao mundo. Por que você é assim, estranha, quando alguém disser, o diabo usa essa seta para que a gente tente se acomodar ao sistema. Rapaz, você é muito estranha, irmão, alguém pode dizer, né? Lá no seu ambiente. Você é muito estranho, irmão. Ai, me desculpe, eu vou tentar me reacomodar. Dê glória a Deus quando alguém achar você estranho. Ei, glória a Deus. Você é muito estranha, irmã. Dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus.
Você está comprovando que eu não sou daqui. Pedro, escrevendo uma das suas cartas, disse aos irmãos: vocês são peregrinos e forasteiros, não é? Nós somos cidadãos do céu. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor este hino, preparando os nossos corações para a ceia do Senhor. Visto uma terra feliz, onde irei para sempre morar, há mansões nesse lindo país que Jesus foi para mim preparar. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Nesse lindo país, belos hinos ao meu Salvador, pois ali viverei bem feliz, sem angústias, tristezas nem dor. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Vou cantar nessa terra celeste por vir. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar nessa linda cidade real. Em venturas sem fim vou estar nessa terra celeste por vir. Vou estar nessa terra celeste por vir. Vou morar nessa terra celeste por vir. Vou morar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi meio aforrosado assim, né? Que esse hino é bem suave. Glória a Deus. Deus abençoe aos nossos irmãos. Vamos cear com alegria. Quero convidar os presbíteros para vir aqui à frente. Vamos fazer a leitura em Marcos, capítulo 14, e versículo 22. E comendo eles, tomou Jesus pão e abençoando partiu, deu-lhe e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse-lhes: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores
a ti confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição. Ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e mesmo o traidor recebe assim o vinho e o pão, ao invés de rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de cear, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita no ceia pelo meu Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar sempre unidos como igreja, como galhos na videira que é Cristo. Meus irmãos, nós vamos orar
nesta oração final, apresentando a vida da irmã Georgina, que aniversariou, mas ainda não recebeu oração aqui à frente, porque veio o aniversário da igreja, não é? Então, nós vamos orar por ela, evidentemente. E também eu apresentei o irmão Carlos Roma e sua esposa, mas foi num ciclo de oração, né? Então, não estava toda a igreja, mas os irmãos estão vendo aqui, o irmão Carlos Roma, sua esposa, eu também quero convidá-los para vir aqui à frente, pois informando a igreja que eles estão congregando conosco também. Só que eles ainda estão se mudando de colônia, não é? Então, eles nem sempre estarão aqui. Na verdade, eles vão fixar residência ali em Ingolstadt, mas esse fim de semana, como eles não puderam ir ao culto lá, vieram para o culto aqui. Deus abençoe o esforço dos nossos irmãos, não é? Mas eles já são membros aqui também desta casa. Amém, igreja? Eu vou pedir para a irmã Essília dar um abraço na nossa irmã, sem acordar o bebê, e ela sabe fazer isso, que ela cuida de criança, glória a Deus. E pedir ao nosso irmão Joel para dar um abraço no nosso irmão Carlos Roma, que também é obreiro da casa do Senhor. Irmã Georgina, venha aqui à frente, a igreja vai orar por sua vida também, agradecendo por mais um ano de vida, para a meditação da nossa irmã, Salmo 1, verso 3. Pois serás como árvore plantada junto a ribeiro de águas, cuja folha é sempre verde, dá o seu devido fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. Amém? Vamos ficar de pé para agradecer a Deus. Ao final, se os irmãos não estiverem com pressa, não tiverem alguma atividade muito urgente para fazer, há ali um pedaço de bolo para toda a igreja. Nós vamos comemorar, agradecer a Deus pela vida de Henrico e de Estevão. Então, os irmãos fiquem, que tem um pedacinho de bolo para todo mundo e não vai fazer mal, porque é sem glicose, sem lactose, sem açúcar, sem ovo, sem trigo, não tem nada o bolo. Não, irmão, é bênção, é vitória. Samuel e John, meu Deus do céu, quando eles não vierem eu vou achar estranho, eu vou perguntar a Fernando, por que eles não vieram hoje? Já estão aqui tanto tempo conosco. Deus abençoe. Estiveram ontem lá em Ingolstadt e hoje estão aqui também cultuando ao Senhor nosso Deus. Amém? Vou pedir a nossa irmã Lisa para fazer esta oração final. Glórias a Deus, a paz do Senhor aos irmãos. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito, né? O que Ele fez nesta tarde, início de noite, e pelo que Ele ainda vai fazer, porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos permitiu subir nesta casa para Te adorar, para Te render honra, glória, adoração. Muito obrigada, porque, Senhor, por nossas forças, nós não estaríamos aqui. E nós sabemos que o Teu Espírito, Deus Espírito Santo, nos impulsiona para que estarmos e subirmos neste lugar, para Te glorificar e para Te adorar. Deus, está diante de nós a nossa querida irmã Georgina. Senhor, ela aniversariou a semana passada. Que o Senhor a cubra, que o Senhor a conduza, que o Senhor fortaleça em Ti e na força do Teu poder, e que o Senhor dê a ela graça necessária para continuar caminhando com o Senhor naquilo que o Senhor deseja e quer para a vida dela. Não deixe, Senhor, o diabo enganá-la, mas que ela possa cada dia mais se firmar em Ti e cada dia mais caminhar com o Senhor, porque nós sabemos que a caminhada com o Senhor é Deus vitória, com certeza. Tome a vida dela em Tuas mãos, a família dela em Tuas mãos, e que seja, Senhor, tudo para a glória do Teu nome. Tome também a vida do irmão Carlos, a da sua esposa, das suas filhas. Que o Senhor abençoe essa mudança, que o Senhor abençoe e que eles possam, Senhor, se restabelecer aqui para Te servir, para Te honrar e para glorificar o Teu nome e para serem servos, Senhor, Te servindo com interesse de coração. Deus, que o Senhor estabeleça toda a Tua vontade para o Teu povo, para a Tua igreja, para, Senhor, as nossas vidas. Tome tudo em Tuas mãos e nos conduza. Leve-nos em paz
paz e segurança para os nossos lares e que ali dentro nós possamos ter comunhão, Senhor, juntamente, Senhor, um tempo de comunhão, assim, Senhor, como o Senhor deseja e assim como é agradável ao Senhor. Leve-nos em paz e segurança. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, hoje e para sempre. Amém. Louvado seja o nome.